Olá meninas, tudo bem? Agora chegando um friozinho, né? Essa semana a gente pôde perceber a mudança e a mudança drástica, né? Que teve na temperatura. Eu ia dar um jogo de suplar, mas aí eu achei mais viável eu ensinar um sapatinho para vocês, tá bom? Então, esses dois aqui são o mesmo sapatinho, porém feito de formas diferentes. Um ficou mais com a abertura maior e o outro com a abertura menor, porque às vezes a pessoa quer cobrir mais o pé, tá? Então, esse daqui, depois das 3 carreiras iniciais, eu fiz apenas 7 carreiras e esse daqui eu trabalhei com a agulha 3,5. E esse, depois que a gente faz as 3 carreiras iniciais, eu trabalhei mais 10 carreiras com ele todo fechado, né? Porque a gente vai trabalhar em círculo. Eu fiz 10 carreiras para ele ficar mais fechadinho, mais próximo do tornozelo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Vai ser feito com muito carinho e espero que seja muito útil para vocês, tá? A lã que eu usei não é uma lã muito fina, então quando for comprar, não compra aquela lã bebê, mas sim uma linha um pouco mais grossa. Pode ser molê, essa daqui a gente tinha aqui, ó, pinguim botonê, tá? É uma lã cheia tem uns carocinhos coloridos que eu acho que deu um detalhe bem legal, né? Então, eu gostei bastante dela. Aí, o tom você escolhe também. Essa daqui foi feita com a... Nossa, gente, esqueci o nome da linha. Da lã. Assim que eu lembrar, eu falo de novo. Mas foi feita com a lã lisa, né? Só que aí eu coloquei um detalhezinho no final e no início com uma cor diferente. Tem gente que gostou e tem gente que já prefere fazer de uma cor só. Aí fica a seu critério, tá? Se quiser colocar uma florzinha aqui em cima, também pode. Ou fazer um pomponzinho também, colocar como detalhe. Mas tem gente que usa como meia mesmo. Coloca ela no pé e coloca no sapato, porque ela é bem quentinha, né? Então, ó, essa daqui eu trabalhei com a agulha número 4. Você pode trabalhar com a agulha número 4 ou com a 3,5. Aí nós vamos precisar de uma tesoura e também de uma agulha de tapeceiro, que é pra gente fazer o acabamento aqui atrás, tá? Mas é só isso. Então, vamos lá. Para iniciar, deixa eu tirar aqui. Para iniciar, mais uma vez, o anel mágico, né? Coloco a pontinha na minha mão, dou uma laçadinha jogando a linha para trás e eu vou iniciar, puxo aqui, segura as 2 pontas e vou iniciar com uma correntinha prendendo aqui o meu círculo, né? Como eu vou trabalhar com pontos altos, então 3 correntinhas para começar. O meu início é com 18 pontos. Como eu já tenho essas 3 correntinhas, eu vou trabalhar mais 17 pontos. Lembrando que quando a gente trabalha com o círculo mágico, não vou largar a pontinha para trás, não. Eu vou trabalhar com as 2, né? Trabalhando em cima das 2 até o final. Porque senão, se eu perder a pontinha, eu tenho que iniciar o meu círculo mágico todo de novo, tá? Então, 2... Vou fazer até ficar com 18 pontos, que é o nosso início, tá? 4, 5, 6. Eu vou terminar aqui, daqui a pouquinho eu volto com os 18 pontos, tá? Pronto, terminei aqui, fiz os 18 pontos. Aí, nós vamos fechar o nosso círculo, né? Quanto mais você conseguir puxar, melhor, que aí o buraquinho aqui não fica aparecendo, tá? Então, ó, terminei de fazer os 18 pontos, eu vou na 3ª correntinha, vou enfiar e vou fechar com ponto baixíssimo para encerrar essa carreira. Na 2ª carreira, desses 18 pontos, um ponto eu vou fazer apenas um ponto em cima dele. E no 2º ponto, eu vou colocar 2. Então, eu vou ficar
um ponto sem aumento e o outro com aumento, colocando 2 no mesmo lugar. Aí, no próximo, um ponto sozinho. No segundo, 2 no mesmo lugar. Essa carreira, nós vamos repetir esse processo até o finalzinho, tá? Assim que eu terminar, eu retorno com vocês novamente. Cheguei aqui no último ponto, então, se eu iniciei com um ponto sozinho, o último eu vou terminar com 2 pontos no mesmo lugar. A mesma coisa, procuro a terceira correntinha, enfio, puxo e fecho com ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa segunda carreira, tá? A terceira carreira, na segunda nós trabalhamos um ponto sozinho e no próximo 2. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos. Então, eu vou iniciar com 3 correntinhas. No segundo ponto, eu vou trabalhar apenas um ponto sozinho também. E no terceiro, aí eu vou fazer o meu aumento. Eu vou colocar 2 pontos no mesmo lugar. Aí, repito o processo. O primeiro sozinho, o segundo sozinho e no terceiro eu coloco 2 no mesmo lugar. Eu vou terminar essa volta toda e retorno com vocês pra gente iniciar a nossa quarta carreira. Cheguei aqui no último ponto, né? Coloquei o aumento, então vamos encerrar nossa carreira aqui na terceira correntinha, como em todos os outros, né, com ponto baixíssimo. As únicas 3 carreiras que nós fazemos diferentes são essas 3 aqui, que é a inicial com a quantidade de pontos, a segunda que a gente tem o aumento e a terceira também. A partir dessa quarta carreira, eu vou fazer apenas ponto em cima de ponto. Então, para cada ponto desse que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Não vamos ter mais aumentos. Aí, o que que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, pra mim, eu fiz 10 carreiras, né, pra chegar até o meu tornozelo. Mas isso vai variar muito de pé pra pé, né? Porque, às vezes, um pé é mais gordinho, o outro é mais fininho. Se você vê que ele tá ficando muito largo no seu pé, você pode diminuir desde o início. Em vez de colocar 18 pontos, pode colocar menos, pode colocar 16, 15, né? Aí fica a seu critério, tá? Então, se ficou largo, começou a fazer, viu que tá ficando muito largo, desmanche e inicia novamente com menor quantidade de pontos. Mas o processo é o mesmo. Vai começar com menor quantidade, mas aqui vai ter aumento na segunda e na terceira, e o restante só vai continuar a mesma quantidade de pontos. Então, aqui eu iniciei, fiz as 10 carreiras, né, que eu já deixei preparado aqui. E agora, nós vamos começar a segunda parte, que é onde fica essa cava, né? Porque aqui a gente trabalhou em movimentos circulares, fazendo o círculo todo sem deixar nenhum ponto sem fazer, né? Por isso que ele ficou dessa forma, né? Agora, nós vamos trabalhar deixando alguns pontos sem fazer. Aqui, no meu caso, eu deixei 8 pontos sem fazer. Ah, Cida, mas para mim tá muito largo. Então, em vez de deixar 8, deixa 6, né? Ou deixa 7, né? Porque isso varia muito de pessoa para pessoa, tá ok? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Vou achar esse pedaço aqui. Eu terminei de fazer a carreira. Vou iniciar com as 3 correntinhas normalmente. 2, 3. Nozinho, passei por cima, esse passei por cima. Do mesmo jeito que a gente faz com barbante, eu também faço com a lã, tá? Puxa bem, segura as 2 pontinhas pra cima, retira o excesso
que aí o nozinho fica menorzinho, né? Se você precisar, né? No caso, às vezes a lã que você compra já vem até com emendas, e aí você corta e refaz o nó. Então, aqui, ó, para cada ponto eu vou fazer igual lá no início, um ponto para cada ponto, não temos aumento, né? Desde que começa a quarta carreira, a gente mantém esse trabalho de um ponto para cada ponto até o final, tá? A diferença é que depois que eu for chegando lá no final, eu vou deixar 8 pontos sem fazer. Então, eu vou fazendo aqui, quando eu chegar lá faltando os 8 pontos, eu volto com vocês para mostrar como que ficou. Cheguei aqui no final, né? E eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sem fazer. Então, quando chegou nessa parte, eu vou voltar, né? Vou fazer as 3 correntinhas. Em vez de continuar, eu vou voltar fazendo do outro lado agora. Antes a gente estava trabalhando em carreiras circulares. Agora a gente só vai até certa parte e volta trabalhando a mesma coisa, fazendo um ponto para cada ponto de base, né? Então, aqui nós vamos repetir. O meu eu fiz 2, 4, 6, 8. Deixa eu só contar direitinho aqui. 2, 4, 6, 8, 9 carreiras que eu fiz. Aí, essa parte aqui vai depender do tamanho do seu pé. No meu coube, no caso aqui, 9 carreiras de ida e volta, né? Mas, se no seu pé, com 6 carreiras, você já vê que dá o tamanho do seu pé, você pode encerrar, tá ok? Mas, aqui também não tem segredo, né? Porque você só vai fazer ponto em cima de ponto e vai repetir isso por mais. No meu caso, eu fiz 9 vezes, então vou repetir por mais 7 vezes, já que eu estou na segunda, tá? Então, eu vou completar aqui o meu sapatinho e eu volto só pra gente fazer o arremate da parte de trás do sapatinho, tá ok? Cheguei aqui na minha última carreira, né? Como eu falei pra vocês que eu ia fazer 9 carreiras. Aí, a gente vai cortar, mas deixando uma sobra, tá? Porque aí nós vamos fazer uma costura. Então, assim, eu gosto de cortar um tamanho maior, porque para não correr o risco de faltar. Mas não tem necessidade de ser muito grande, não, tá? Até porque na hora que a gente vai costurar, quando você tá com uma sobra, é mais fácil. Então, ó, vou passar aqui na agulha, vou virar do lado avesso, porque esse aqui é o meu direito, né? Então, eu vou virar do lado avesso. Vou encostar aqui e nós vamos fechar ponto a ponto, tá? A gente não vai pular ponto, não, pra não ficar buraco no nosso sapatinho, tá? Então, eu vou aqui no primeiro ponto, ó, na terceira correntinha, e vou encerrar os 2 pontos aqui, tá? Você pode costurar sempre do mesmo lado, ou se quiser, pode trançar também, tá? Aí fica a seu critério. Mas aí, eu vou costurar ele sempre na mesma posição, de frente para daqui, do lado de lá, daqui pra lá, tá? Então, ó, pegando o ponto de cá e o de lá. Não pula ponto, porque quando você quer adiantar muita costura, né, e não faz cada pontinho, ele acaba ficando com buraco. Então, assim, não fica muito legal, né? Tudo que a gente faz com calma e com carinho fica sempre mais bonito, né? A gente vai costurando ponto a ponto. A única coisa diferente nessa costura é só quando chega lá embaixo, que aí nós vamos deixar 4 pontos de um lado, 3 pontos de um lado, 3 do outro, e nós vamos deixar um no meio. No caso, então, vão ficar 7 pontos, tá? Então, aqui, ó, 3 de um lado, o pontinho do meio e mais 3 do outro. Então, esse daqui vai ser meu último. Aí, nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Eu vou pegar, vou costurar no ponto, um a um, até chegar no último. Porque depois nós vamos puxar essa linha que a gente costurou e ele vai fechar
esse círculo aqui, para ele não ficar com bico, tá? Vamos lá. Cheguei aqui no último, aí a gente puxa assim, ó, com cuidado para ele fechar. Ele vem fechando aqui, tá? Ó. Puxa o último aqui. Pronto. Eu vou atravessar aqui. E vou dar um nozinho. Você pode fazer isso mais uma vez, né? Para garantir. E depois passa ele entre os pontos aqui, só para não cortar a linha, bem próximo de onde a gente encerrou, tá? Ó, passei aqui dentro, que ele não vai aparecer nem do lado de cá, nem do lado de lá. Já posso cortar o meu fio aqui. Aí, a gente fechou o calcanhar. Bem fechadinho. Aqui, a gente vira, encerra com o barbante aqui, com a lã. Eu tô tão acostumada em trabalhar com barbante que eu só falo barbante. Então, ó, entra aqui. Se você quiser desmanchar o fio, pode, né? Mas só de você puxar e passar ele aqui dentro, você já consegue fazer o nozinho. Com uma agulha mais fina, ou até mesmo essa de tapeceiro, você vai passar essa cordinha aqui dentro e depois cortar e arrematar, tá ok? Então, tá aqui o nosso sapatinho pronto, os dois. Você pode usar para andar em casa ou pode usar com sapato, né? Porque ele fica bem quentinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu queria pedir para vocês, que eu vejo que tem muita gente que está assistindo os nossos vídeos, mas está esquecendo de dar o joinha, né? Então, pro Facebook, pro YouTube indicar os nossos vídeos para outras pessoas também, né? Para outras pessoas também aproveitarem, né? Desses artesanatos que a gente tem feito com tanto carinho, a gente precisa que vocês deem o joinha lá, tá bom? Então, um abraço, fica com Deus, até a próxima.